aumentou o número de infecções em hospitais privados e a necessidade de abertura de novos leitos. A Gabriela Santos vai falar aqui pra gente. Diga, Gabi. Eu acho que vivemos aquele mesmo mal do outro dia, viu, Gabriela Guimarães? Você não gosta de outras Gabis. Não é verdade? Não é. Só vou esperar. Já tá aqui? Não tem? Então tá bom. Ô Zaidan, depois do aumento das internações, o Hospital Albert Einstein e o Hospital Samaritano de São Paulo tiveram que diminuir o número de procedimentos não urgentes e remanejaram vagas de pacientes do coronavírus e outros estados. No Rio de Janeiro, chega a 98%, passando de 98% a ocupação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus. Uma situação bem preocupante. Pois é, e parece que a situação é mais crítica exatamente no Rio de Janeiro e na região sul, que já enfrentam um pico de infecções tão severo quanto do primeiro semestre. Rio de Janeiro e estados da região sul. E em São Paulo, você citou o Einstein, né? Com total de internados, que há um mês era 55, estável em 55, ficou um período assim. E ontem chegou a 106 internados por causa da Covid. E aquele negócio, aqui não é só o sujeito teve contato com o vírus, foi contaminado, mas está bem, está assintomático. Não, aqui é quem precisou de ir para o hospital. Né? Então são 106, claramente é um aumento absurdo, porque você tinha 55 há um mês e foram 2 meses, na verdade, nesse nível de 55, e na quarta-feira, ontem, no Einstein, chegou a 106 casos, né, de pessoas internadas. E por isso o hospital reduziu o número de cirurgias eletivas que estavam agendadas. Isso tem acontecido em vários hospitais, né? Então, outros procedimentos, quando possível, estão sendo adiados, porque, de novo, a prioridade tem de ser o atendimento a quem precisa de uma UTI por causa da Covid. E eu vi aqui que o presidente do Einstein, o Sidney Kleiner, disse que ontem, quarta-feira, eles transformaram 10 leitos em semi-intensiva. E afirmou, quando observamos o aumento de casos, colocamos um limite de 110 cirurgias agendadas por dia. Isso que é um hospital com muita estrutura, né? Mas em outros aí não há mais possibilidade de procedimentos paralelos, a não ser em casos de emergência, né, Ronald? Em casos de emergência, evidentemente. E aí, Zaidan, outros números que estão chamando muito a atenção, aliás, hoje teve pronunciamento da organização da ONU falando de determinações, de orientações da Organização Mundial de Saúde, preocupações com o Brasil, mas os números nos Estados Unidos são muito preocupantes, né? Os Estados Unidos passaram de 100 mil hospitalizados por Covid-19, passaram de 3 mil mortes por dia, né? O pior número desde o início da pandemia, e os especialistas dizem que em mais uma semana os Estados Unidos pela primeira vez deverão ter mais de 4 mil mortos em apenas um dia. Pois é, esse número de ontem, 3.157 mortos, já é um número maior do que aqueles que morreram por causa do ataque de setembro de 2001, né? Então, é um absurdo. E os números crescendo, é claro que quando se faz um levantamento em países como Estados Unidos e Brasil, é muito interessante observar o que acontece em cada estado. E muitas vezes em regiões daqueles estados, né? Porque a maneira como o problema foi enfrentado, num país como os Estados Unidos, ela varia muito, até pela liberdade de decisão que os estados têm em todas as esferas, né? Então, houve reações diferentes, decisões diferentes e consequências diferentes. Então é importante ter sempre, junto com a informação do nacional, a informação por estado. E, por exemplo, na Califórnia, né, a situação é muito, muito grave. E alguns estados que não foram atingidos diretamente no começo da pandemia, agora são fortemente atingidos. E no Brasil, como você frisou, Ronald, parece que os números são ainda mais preocupantes no Rio de Janeiro,
e nos 3 estados da região sul, né? A gente falou durante todo o dia de hoje e ontem à noite também, muita repercussão na necessidade de interferência da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a liberação. Os números passavam nesta manhã de mais de 400 pessoas esperando por o atendimento de UTI, né? É uma coisa de extrema relevância. 400 pessoas esperando por uma UTI. Se a pessoa está esperando por uma UTI é porque ela já está num estágio que necessita de um cuidado absolutamente especial. E pessoas com Covid que têm uma necessidade de cuidado especial não atendidas têm uma perspectiva bem preocupante do que pode acontecer com elas, né? E aquele negócio, cientistas lá no Rio de Janeiro aconselharam o governo do estado e a prefeitura a, de novo, fecharem as praias, né? E só aqui aquele negócio, eles acham muito fácil atingir quem está trabalhando. Então você impede atividades econômicas, mas não cuida exatamente das situações que são foco de transmissão. Por isso que esses cientistas não disseram para o governador do Rio, para o prefeito do Rio, fechem as lojas, fechem o comércio. Não, fechem as praias. Porque lá você, a partir do momento que você abre, você não tem mais controle. Lembra quando ficou aquela história de não pode passar pela areia, mas só para ir nadar? Aí tinha 1 milhão de pessoas passando pela areia, né? E ficando na areia. Lógico.